eu trouxe uma reflexão hoje, e o título, né, que eu dei para essa reflexão é Seja Cópia do Original. O que eu quero trazer para a gente hoje, eu não sei se você passou por isso, quando a gente é pequeno, quando o nosso caráter está sendo desenvolvido, a primeira tendência que nós temos da vida é de imitar quem? Os nossos pais. Não é assim? Os nossos pais se tornam os nossos ídolos. E aqui ídolo entenda, tá bom? Não estou dizendo ídolo no sentido de idolatria, mas o ídolo no sentido de, meu pai chegou essa semana, eu fiquei todo feliz, porque o Benício olhou para mim e falou assim, pai, você é muito grande, você é muito forte. Eu fui me achando, né? Porque eu falei, continua filho, continua, diga mais. Ele falou assim, você é o meu herói. Irmão, o você é meu herói foi como se eu tivesse ganho uma medalha na Olimpíadas. A minha postura mudou. Eu falei, sou mesmo, filho. Ele falou, porque se alguém mexer comigo, pai, você me protege. Eu falei, protejo. Porque você é forte. Eu falei, sou forte. E porque a gente torce pro Corinthians. Eu falei, tenha calma. Eu já vou começar a te ensinar a te proteger a partir de agora. Torça mais cuidado, porque o papai já sofre muito com isso. E eu fiquei me lembrando, quando eu era pequeno, o meu pai estava aqui agora, só que ele está me ajudando olhando o Benício. O meu pai por muito tempo foi segurança de banco. Ele trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo, na Avenida Paulista, na parte de segurança. E meu pai levava para casa, era normal. O uniforme, cacetete, aquele cap e tudo mais. E eu lembro, irmãos, eu nem sei se ele lembra, mas sempre que ele deixava de lado, eu fazia questão de pegar aquilo, de colocar e brincar de que eu era meu pai. Só que eu não sabia o que fazia um segurança de banco. Então eu achava que eu era o polícia. Colocava aquilo e falava assim, não, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer eu quero trabalhar com não sei o quê. Por quê? Porque a gente sempre se espelha em alguém. E hoje eu luto para que os meus filhos se espelhem em mim. Então, se você já me segue nas redes sociais, você sabe. Um dos vídeos que eu mais amei esse ano foi o Benício me imitando na pregação. E na verdade ele não está me imitando. Ele está pregando do jeito dele, mas ele imita todos os meus trejeitos. Só a parte do grito que ele... Não sei, eu grito às vezes? A risada acho que quer dizer que ele me imitou certinho, né? Eu que não reconheço. Mas ele gritava, e ele falou a famosa frase que todo mundo já veio me contar, porque a PIBG é nossa, e tudo mais. Essa semana nós tivemos uma experiência muito legal com a Helena, né? Ontem teve o Igreja em Ação, e aí a Ellen me contou de um momento onde eles dividiram a liderança com as crianças da rua que moram ao redor, para falar o plano da salvação, né, com aquela famosa pulseirinha das bolinhas coloridas e tudo mais. Aí a Ellen chegou para a Helena e falou, filha, você quer falar? A Helena falou, claro que eu quero. Diz que a Helena olhou para uma criança, estava só as 3, e começou a falar, bolinha por bolinha, do plano da salvação. E terminou dizendo assim, e se você quiser... E a Ellen pasma, né? Você pode aceitar Jesus no teu coração e não sei o quê. A Ellen falou, meu Deus, ela vai fazer um apelo. Aí diz que ela falou assim para a menina, fecha os olhos que eu vou orar por você. A Ellen falou, amor, eu me impressionei, não foi com apelo, foi com oração. Senhor Jesus, que o Senhor cele o coração dessa menina. Com umas palavras que a Ellen, sabe quando você olha e faz assim, tá cagou, você abre até o olho para ver o que está acontecendo? Deixa eu ver se é minha filha. Isso é legal. Por quê? Porque você percebe que deságua. O grande detalhe é sobre o quanto nós temos imitado a matriz. O quanto nós temos nos dedicados para ser uma cópia em que o nosso Deus é o exemplo maior. Então o que eu quero trazer para a gente hoje é isso. Nós teremos os nossos referenciais, e eu vou trazer em breve uma pregação sobre isso. É muito importante ter pessoas boas na fé, que nos ajudam em referência, é ou não é? Você não tem sempre aquelas pessoas que você admira, que você fala assim, eu quero ser parecido? Eu já falei aqui várias vezes, que eu quero ser muito parecido com o Lima. Porque o Lima está sempre feliz, sorridente, e não quer dizer que ele está bem, mas é que o que ele tem com Jesus é maior do que qualquer problema. Não é à toa que quando eu preguei aqui sobre Barnabé, quem que eu me referi? Ao Lima. Lima é o Barnabé do século 21. Tranquilo. A gente sempre tem boas referências. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a referência maior. É sobre o nosso Jesus. Então, se você puder, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, por gentileza. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós leremos os primeiros 6 versículos. Efésios 5, de 1 a 6. Eu estou usando a versão NVI. Se você tiver sem Bíblia, já está projetado na tela para que você acompanhe a leitura. E a minha versão, ela diz exatamente assim. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós,
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, por tudo que ele tem feito, gerado e promovido. Queridos, um pouquinho do que está acontecendo aqui. Nós estamos na carta de Efésios, ou para a igreja de Éfeso. Paulo está provavelmente preso. É possível que que Efésios pertença ao início da sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60. E aqui, quando a gente olha para a carta de Efésios, ela é uma carta muito interessante, muito gostosa de ler. Efésios, diferente de Gálatas, de 2 Coríntios, de Colossenses, Efésios não foi escrito para ser uma confrontação doutrinária ou ministerial. Na verdade, ela tem assim um jeito reflexivo, que Paulo usou com a doutrina sobre a unidade da humanidade e a unidade com Cristo. E o propósito de Deus para o mundo. Por onde? Por intermédio da igreja. O que eu acho incrível de Efésios é isso. É que Paulo trata muito sobre ser igreja. Sobre como é importante cuidar uns dos outros, ser referência, estar atento às coisas do Senhor Jesus. Então, nós podemos gerenciar aqui, enquanto propósito, que Efésios serve para encorajar o desfrute de uma posição privilegiada da igreja em Cristo e as suas aplicações na vida cotidiana do cristão no mundo. Ou seja, nós estamos diante de uma carta que fala sobre direitos e responsabilidades, cuidados. O que eu quero que a gente observe é como que Paulo está aqui tratando coisas importantes, e de uma forma especial, sobre essa questão de um amor, sobre essa questão de um sacrifício. No capítulo 4, Paulo vem tratando toda essa parte de unidade, a importância dos dons e talentos, a importância da gente saber qual que é o nosso papel na igreja e tudo mais. Mas aqui, no 5, não é à toa que ele começa já com portanto, ele está fazendo essa referência de o que Deus espera de nós, enquanto aqueles que foram chamados para ser parecidos com Ele. O que Deus quer que nós façamos. O que Deus quer que a igreja realize. Então eu quero trazer para a gente uma reflexão sobre o que é ser uma cópia desse original. De novo, num mundo onde quase tudo que entra numa igreja tem cara de Deus, cara de cristianismo, nós precisamos entender o que Deus realmente quer. Porque senão, nós vivemos um cristianismo um pouquinho falso, ou muito falso, que não leva a nada. E se você conhece a PIBG, você sabe qual é uma das nossas grandes lutas aqui? Ser um referencial enquanto igreja de Jesus para a cidade. É ser uma resposta para essa cidade. É ser o povo que faz a diferença. É ser o povo que não mede esforços. Que nem eu fiquei muito feliz essa semana. Eu fiz um desafio domingo passado. Falei assim, gente, meu desafio para a igreja nós vamos ter uma peça do Giovanni Si, que o cunho é evangelístico, e eu queria que a gente trouxesse convidados. Meu irmão, quem estava aqui na sexta-feira, levanta a mão. Vocês são muito crentes, eu gosto muito de vocês. Vocês vêm sexta, sábado, domingo. Mas eu fui fazer a apresentação, quem estava aqui viu. Eu falei assim, quem aqui não é da PIBG? Eu quase caí para trás. Eu ouso dizer que 55%, 60% não era daqui. Quem estava aqui sabe o que eu estou dizendo. Tanto é que eu inverti. Eu falei, agora abaixem a mão. Levanta a mão só quem é da PIBG. Aí deu ali 40, 42,5. Que incrível. Agora, é claro, eu sei que é por causa também da peça que ajuda. Sim, tem um sentido. Mas, enquanto igreja, nós estamos tendo um sinal. Aí veio o culto de ontem. Outro susto. Quem aqui não é da igreja nos visita? Meu irmão. Eu não faço momento de visitantes nos outros cultos. Ontem eu tive que fazer. Eu não contei, né, Ana e Ed, mas eu acho que a gente tinha aí eu acho que uns 40% eram visitantes, os casais.
E de tudo quanto é lugar, Zona Norte, Guarulhos, São Paulo, está acontecendo um movimento. Isso só acontece, irmãos, porque existe um movimento da igreja para a cidade. Porque o que nós queremos é ser representantes desse Jesus. O que nós queremos é fazer com que esse lugar seja de verdade um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Amém, igreja? Semana que vem tem Radical. Você que ainda está chegando, tenha calma, porque eu já vou avisar, porque semana que vem vai ser o nosso assunto do momento, né, André? Sairemos daqui na sexta-feira. O Radical é uma... Eu vou usar uma referência, André, se você precisar me corrigir, você me corrija. Mas é uma espécie de um acampamento, mas não tem nada a ver com acampamento. Mas a gente vai na sexta para um resort e fica até domingo. Amém, igreja? Então, fim de semana que vem... André, quantas pessoas no final entre acampantes e equipantes? 700 pessoas. A semana que vem a gente vai estar num evento liderado por essa igreja, pelo André, com 700 pessoas. Ou seja, tem algo acontecendo. Por isso que eu prefiro que a gente seja uma igreja que dialogue, que fale da palavra de Jesus, que ensine a verdade e que abra essas portas para entrar quem quiser. Sabe por quê? Porque ficar falando mal dos outros, porque ficar perdendo tempo com doutrina humana, porque ficar perdendo tempo com uma igreja que tem medo de Jesus, não dá em nada. Amém, igreja? Então o que eu quero trazer para a gente hoje é, o que eu faço? O que é ser uma cópia do original? O que é ser esse cristão efetivo que tem em Jesus aquilo que precisa para seguir a jornada? A primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, baseado nesse texto, é que ser cópia do original é imitar o amor sacrificial de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 1 e 2, que incrível. E agora com calma. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, como filhos amados, vem a referência. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, olha a referência, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, nós precisamos entender o que é ser um imitador de Deus, o que é ser um imitador de Jesus. Não sei se você sabe, mas a palavra imitar, a origem da palavra imitar é, pasme, mímica. Mímica é a palavra que vem o imitar. Todo mundo aqui já brincou de mímica na vida? É legal brincar de mímica, não é? Ruim é quando alguém está te imitando. Agora a gente, lá em casa, a nova brincadeira do Benício é imitar o que a gente fala. E o Benício, irmãos, ele puxou a mãe dele, ele é sarrista igual a mãe dele. Se ele vê que você não gosta, o que ele faz? Ele continua. Se você não ligar, ele para. Mas se você falar, para com isso, ele para com isso. Você está me irritando, você está me irritando. A mímica é um negócio muito interessante. Quando a gente olha para esse movimento de mímica, no tempo antigo, a mímica era algo muito diferencial para quem era orador. Então eles usavam da mímica para ter bons desempenhos de oratória. Quando a gente olha para esse movimento de imitar, é interessante você perceber que aqui nesse texto, nós estamos olhando como o nosso modelo precisa ser imitado. E eu gosto de usar uma diferença semântica. Sempre que a gente fala de ser seguidor de Jesus, eu acho legal. Mas eu sempre preferi imitador. Sempre. Porque tem diferença. Sim ou não? Veja, quando aqui o texto está dizendo imite, no sentido de mímica, se eu falasse para você assim, Naldo, não precisa fazer, tá bom? É só um exemplo. Naldo, você vai sair daqui e vai até o portão da garagem e eu vou te seguir. O que eu estou dizendo? Que o Naldo vai até o portão e eu vou atrás dele, certo? Se o Naldo cai, eu preciso cair? Não, porque eu estou seguindo. Se o Naldo pula, eu preciso pular? Não, o meu foco é segui-lo. Agora olha como é diferente. Se eu falasse assim, Naldo, você vai até o portão e eu estou atrás de você te imitando. É diferente ou não é? Se ele cair, eu caio? Se ele pular, eu pulo? E se ele gritar, eu grito? Ou seja, quando a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser imitadores, é porque nós precisamos ter as ações. Porque quando você não percebe a diferença, você entende que vida cristã é simplesmente tentar chegar na eternidade. Mas não é. A eternidade é o fim daqueles que imitam o Pai.
Pegou a diferença? Nós precisamos começar a entender que o que ele está dizendo aqui, qual é o sacrifício, qual que é a imitação? É um amor sacrificial. O ponto inicial dos primeiros 2 versículos é sobre esse movimento de um amor. E aí, irmãos, é muito louco, porque hoje a nossa grande luta é esvaziar o nosso ser para amar o outro do jeito que ele é. Quem veio ontem viu o bálsamo que foi para ouvir sobre casamento. E é muito legal, porque quando a gente vem em encontro de casais, eu gosto de reparar isso. Geralmente a gente vem, e o pastor Kleberson ontem bateu muito nisso, eu achei lindo. A gente sempre vem pensando o quê? Espero que a minha esposa mude. Não é assim? A gente vem cheio de pedra. Basta ele falar 2 coisinhas que você está errado, você já fica manso. É porque a gente gosta de projetar sobre o outro. Mas a lógica da vida é simples. Se todo mundo mudar, todo mundo se dá bem. No casamento, se você mudar e a tendência for que os 2 estejam em amor, todo mundo se dá bem. Mas na rotina da igreja é igual. Esse amor sacrificial é onde eu preciso parar de me achar e entender que o outro é importante. Nós precisamos começar a perceber que não há um limite para essa limitação. Não há um limite quando Jesus é o nosso centro. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de cuidado. Amém, igreja? Eu fiquei me lembrando, e me permita falar isso. E eu fiquei muito orgulhoso de vocês. Porque geralmente a gente gosta de abrir a porta da igreja para que entre, de preferência, os tranquilos e fofinhos. Quando é um crente que vem de outra igreja, a gente faz, êêê! Mas domingo passado teve uma cena que eu gostei muito. Domingo passado eu comecei a apresentar os visitantes, quem estava aqui vai lembrar de manhã. E eu cheguei num rapaz e falei, de onde você é? Ele falou o quê? Guarulhos. É de alguma igreja? Aí ele falou assim, sou da Umbanda. Eu achei incrível. Porque antigamente, meu irmão, da Umbanda. Quem é mais antigo tá ligado. A gente ia chamar os diáconos e ia falar, senta lá do lado dele. Porque vai, meu irmão, é da Umbanda. Aí eu falei para ele, manda um abraço pro seu pai de santo. Deus abençoe. Quem o trouxe, me mandou mensagem. Falou assim, a primeira vez que ele se sentiu respeitado dentro de uma igreja. Porque o amor sacrificial é isso. Aí na peça, eu descobri que tinha um casal que veio assistir a peça e do jeito que Deus gosta de fazer. Eu amo a forma de Deus agir. Eu desci para ir para a cantina, porque lotou tudo, né? Lotou cantina, venderam tudo. Foi uma festa linda. Aí eu estava andando lá por baixo e tudo mais. Aí um casal chegou em mim e falou assim, pastor, um casal que está chegando. Falou, pastor, posso te apresentar um casal? Eu falei, pode. Aí eu acho que o crente é legal. Quando ele quer disfarçar alguma coisa, todo mundo percebe, né? Aí ele fez assim, né? E como ele viu que o casal estava falando, ele fez assim, é que eu conheci eles agora. E eles vieram porque... E eu, pode falar, querido, calma, ele. Eu fui cortar o cabelo. E ele é do candomblé e tá aqui. Eu falei, calma, lindo. Tipo, você não pode ir lá. Eu falei, calma. Fui lá. Que casal fofo. Pasmem. Eles olharam e falaram assim... Primeiro que uma coisa que não tem como não chamar atenção na PBG, que a igreja é muito bonita, né? Eles falaram, meu, que igreja bonita. Tudo arrumadinho e tal. Eu falei, a gente é arrumadinho. A gente é... E que nem terminamos a galeria. Você vai ver quando terminar. Aí o marido olhou para mim e falou assim, pastor, você acredita que ela nunca entrou numa igreja? Foi a primeira vez? Eu falei, não é nada. Eu falei, não, domingo a gente tem um encontro aqui. Você tem que vir. Você percebe? Esse amor sacrificial é quando a gente dá lugar no nosso coração para que Cristo faça parte de tudo o que precisa. Nós fomos convocados para que a gente possa fazer a diferença imitando Ele. Por quê, irmãos? Porque se eu imitar eu mesmo, vai dar errado. É por isso que eu não gosto de crente que diz, esse é meu jeito. Se você está usando essa frase, provavelmente você está com seu ego inflado. Imagina que nesse dia, nessa manhã, todo mundo resolve pôr o seu jeito para fora. Vai dar certo? Vai dar certo? Se você não gostar de alguma coisa, você vai ofender alguém. Você vai xingar alguém. Se alguém erra uma nota... Não é sobre o nosso jeito. É sobre um caráter moldado que imita aquele que é perfeito. É sobre um jeito sacrificial de amar. E aí, talvez você diga assim, eu gosto dessa parte. Mas não é fácil também, né, pastor? Não, eu falei que é fácil? Não é. Agora, você quer ver o seu sacrifício diminuir bastante? O padrão é Cristo, acabou. Quando o padrão é Cristo, encerra o assunto.
Porque não é assim, não, eu sou um cara que imito a Jesus, mas a Ana imita muito menos. Não, se a gente for para a comparação humana de sacrifício, tá, eu tô aqui, ó, de manhã, cadê o Ed? Não, eu tô dando abraço dos visitantes. Tá, não, o nosso padrão de sacrifício, ele não é humano. Então, por mais que você faça, sempre é pouco, porque o nosso aporte é Jesus de Nazaré. E o amor sacrificial dele foi o que permitiu você estar aqui e eu estar aqui esta manhã. E não é que ele foi legal, que ele abraçou, que ele desceu para a cantina e que ele deu um lugar. Ele deu a própria vida para que a gente estivesse aqui. Ou seja, o que o texto está nos ensinando, se você é do reino, entregue a sua vida por inteiro para aquilo que ele quer fazer. Imite o pai, imite o filho na essência. A grande vantagem é que a gente não precisa mais entregar enquanto morte. Nós entregamos a vida. Nós entregamos o que somos. E dessa forma, nós conseguimos fazer com que o nome de Cristo seja conhecido. Nós conseguimos fazer com que pessoas entendam e tenham sentido. Nós conseguimos fazer com que a justiça dele seja aquela que corrige o nosso tempo. E com isso, nós temos o Cristo como modelo e fazendo com que tudo o que façamos seja menor. Porque o que ele fez é impagável. Amém, igreja? Se o nosso padrão for Cristo, a gente vai estar sempre bem. Se o nosso padrão for Cristo, a gente está sempre pronto. E a gente só se entrega e imita. Por isso que eu falo, deixa eu te dar uma dica. Quando você ouvir gente falando coisa demais sobre um evangelho que você tem dúvida se a Bíblia fecha com aquilo, vá para a Bíblia. Vai bater. Porque a vantagem de imitar a Cristo e ter ele como padrão, a gente sempre vai soar como estranho. O crente não foi chamado para ser mais um. Eu acho legal quando a gente é o estranho. Agora, é claro, né? Não é o estranho que fica falando evangeliquez. Esse estranho ninguém gosta. Evangeliquez não é chato? Você gosta de alguém que fala evangeliquez? Porque quem é de fora da igreja fica assim, para você, ó. Bom dia, deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Aleluia. Já falei que tem crente, no meu tempo, a gente gostava muito de Diante do Trono. A gente podia fazer, né? O domingo do Diante do Trono. Vocês gostam de Diante do Trono? A gente pode cantar, Preciso de Ti, tem que ter, né? O que mais? Só. É porque Preciso de Ti, na versão original, dá 12 minutos. Então, festa, alegria, águas purificadoras, esperança. Hã? Manancial podia entrar na lista das antigas. Mas eu lembro que quando eu me converti, ali, né, nos anos 2002, o referencial gospel era Ana Paula. Eu gosto dela. Só que ela às vezes, ela afina demais a voz, não é? E às vezes a gente imitava. Ô, papai, lembra desse negócio? E a gente achava, pelo menos quando eu me converti, que cantar diante do trono fazia as pessoas converter. E a gente era reconhecido porque era chato, porque a gente queria ficar cantando diante do trono no trabalho. Porque a gente queria ficar... só era legal ministrar o louvor quem conseguia dar essa gemidinha no final. E ficava uma coisa estranha, né? Porque tem gente que não tem a voz da Ana Paula, né? Imagina o André com o baixão. Ô, papai. Oh. Não é isso. O ser diferente que a gente está dizendo nós precisamos ter o sinal de vida no reino. Ponto. Então, imitar o pai, imitar o filho, faz com que as pessoas tenham um maior entendimento do que é o cristianismo de Jesus de Nazaré. Amém? Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração, porque o cheiro de feijoada começou a subir, e eu sei que você já não está entendendo mais nada do que eu estou falando. Ontem, no encontro de casais, inventaram de comprar esfirra do Habib's. Que pode ter o sabor que for, mas em cheiro não tem nada igual. Não é? A esfirra do Habib's é aquela coisa legal, cheirosa, que você só cheira, de preferência não come. Porque você vai lembrar daquela infeliz por uma semana. Se alguém comeu ontem, sabe o que eu estou dizendo agora. Nesse momento fez aquele gosto de carne azeda. É assim, mas é cheirosa. Hoje não, tá? Hoje a feijoada é atestada. A segunda coisa, ser cópia do original é eliminar os hábitos egocêntricos que marcam aqueles que não pertencem a Deus. E é aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. Irmãos, olha o que diz do 3 ao 5. E aí, deixa Jesus tratar teu coração. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Vai vendo, ó, imoralidade, impureza e cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral,
ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, aqui Paulo passa do auto-sacrifício para a auto-indulgência. Aqui Paulo começa a tratar ele começou sobre andar em amor, mas cuidado com a perversão. E é muito interessante, porque Paulo está tratando aqui um assunto de santidade. Ele menciona alguns pecados que eu preciso fugir e lutar sempre. Dica de ouro: não se sinta forte demais para visitar lugares que você já caiu. Aqui o que Paulo está tratando é, legal, teve o amor sacrificial, você já fez tudo o que precisava, só que, porém, tome cuidado. Por quê? Porque os pecados sexuais, porque a infidelidade conjugal, porque esse movimento até de homossexualidade exagerada. Irmãos, a gente vive num tempo aqui que Paulo está escrevendo para você entender. No movimento dos imperadores de Roma, dos 15 últimos da época de Paulo, 14 eram ligados à homossexualidade. E mais, aqui nós estamos num tempo onde a imoralidade ela era tão grande, mas tão grande, que aqui tinha o templo de Afrodite em Coríntio e o templo de Diana em Éfeso. Nós estamos num tempo onde o culto a essas deusas era totalmente atrelado à imoralidade. Então o que Paulo está dizendo é, vocês não são desse time. Se vocês querem ser de um Deus santo, sejam santos. E aqui ele vai afunilando. Sabe por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui é, cuidado com a sua ganância e com o seu ego, porque quando a gente comete essas coisas, só acontece isso na nossa vida quando a gente se acha demais. Então eu preciso disso, eu tenho que ter isso. Irmãos, de novo eu vou ressaltar, homens, ouça o que eu estou dizendo. Cuidado com a pornografia, porque é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E eu vou repetir isso sempre, sabe por quê? Porque essa desgraça está acabando com um monte de homem, com um monte de família e com um monte de casamento. O que Paulo está dizendo é assim, ó, legal, sacrifício, Jesus é um modelo, agora pare com essas coisas. Ser diferente é não se envolver com essas coisas, porque essas imoralidades levam a gente para o mau caminho. É numa conversinha cheia de graça que besteiras acontecem. É numa conversinha sem filtro que muita gente se solta demais. Nós estamos num movimento onde a santidade, irmãos, não pode ser opcional. E aqui é interessante. Paulo está escrevendo para Éfeso, mas se você for em Atos capítulo 20, é um momento em que Paulo está fazendo aquela viagem para a Ásia Menor. Ou melhor, da Ásia Menor, ele precisa chegar em Jerusalém, ele descobre a perseguição e ele tem que fazer aquele caminho maior e ele aproveita o movimento, ele chega em Mileto, ele pede que os presbíteros de Éfeso se encontrem com ele em Mileto e passa um tempo com esses líderes, pastores, por quê? Porque Paulo está alertando eles sobre o perigo das falsas doutrinas, do falso evangelho e desse movimento de mundão. Ou seja, Paulo já estava antecedendo algo. E o que eu preciso te deixar em paz é isso. Às vezes a gente tem a maneira de falar assim, mas também, né? Nesse tempo que a gente vive de moralidade, nunca se viu nada igual. Isso é mentira. Sempre foi assim. Por que agora o negócio é maior? No sentido de proporção, por causa da internet. É por isso que eu falo, quando alguém chega aqui e fala que veio pela internet, eu falo, a internet pode ser bênção. A diferença é como eu uso. O que Paulo está tratando aqui é assim, ó, cuidado com essas coisas que parecem comum, que atolam o crente. E aqui tem uma, irmãos, me permita. Aqui tem uma que eu preciso dar uma ênfase, que é a maledicência. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque crente não foi chamado para ser propagador de fofoca e de mentira. Maledicência mata, irmão. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma tia que já faleceu recentemente. Pasmem, a minha tia, ela era cega de um olho, porque por causa de uma fofoca de criança, ela tomou uma paulada. Aqui eu estou dizendo num contexto mais... Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por conta de maledicência, muitas pessoas saem da igreja feridas, traumatizadas. Crente maduro não dá vazão para fofoca. Crente maduro resolve olho no olho. Crente maduro não fica perdendo tempo com um problema alheio. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem algumas coisas que Deus tem me cobrado recorrentemente. Obrigado. Que é sobre assim,
E Deus é muito claro comigo. A PBG tá legal. A PBG tá incrível. Vamos seguir junto. Mas tomem cuidado. Mas tomem cuidado. Fechem as portas. Fechem as arestas. Tudo aquilo que o pecado pode entrar, tomem cuidado. E a maledicência é um dos piores problemas da igreja de Jesus. Recentemente a gente teve um assunto polêmico na igreja. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não é da tua conta. A minha pergunta para você é: o que você fez com esse assunto? Eu abri para as irmãs. Abriu para quê? Para condenar? Para falar mal? Isso muda o quê? Não, porque eu fiquei sabendo do problema de alguém. Querido, se você quer tratar o problema de alguém, chama alguém e trata com alguém. Irmãos, uma coisa que eu vou lutar muito, é sério, e eu vou lutar muito, muito, é que a gente não crie partidarismos aqui dentro. Ou você é de Jesus, ou você procure outra igreja. Aonde, eu vou usar nomes de líderes, tá bom? Aonde o André tal, não tô. A tua igreja não é essa. Não, se é a Ana liderando, eu não vou. A tua igreja não é essa. Não, o Sérgio, a tua igreja não é essa. Essa igreja a gente vem por Jesus Cristo e entende a diferença entre a gente. E se tiver algum problema, a gente trata de forma madura, olhando no olho do outro. Porque o que Paulo está dizendo é sobre esse movimento. E por que isso acontece na igreja? Simples. É porque você tira Jesus do altar e coloca você. Mas ele errou, eu posso falar. Quem falou que você pode falar do erro dos outros? Em rodinha. É que nem a famosa fofoca gospel. Pior que eu ensino essas coisas, vocês fazem e depois eu me sinto culpado. Eu vou te ensinar como é que você breca o irmão. Antigamente eu falava irmã, mas é muito mancado, porque é pejorativo. Porque essa mulher que é fofoqueira, é o que tem de homem futriqueiro hoje. Jesus de misericórdia. Antigamente, né, existiam algumas coisas que a gente falava assim, não, é a mulher. Que nem, mas eu vou dar devolutiva, tá bom? Antigamente era assim, todo homem é safado, toda mulher é fofoqueira. Hoje os dois são tudo. Tragédia, né, gente? Hoje mulher é safado, o homem é fofoqueiro. É um negócio de maluco, é uma coisa que parece que não tem jeito. Mas toma cuidado, irmã. Irmã não, irmãos. Com esse movimento da fofoca gospel no ciclo de oração. Porque isso é fofoca. Tá sabendo? Vamos orar pelo pastor Bruno. Você ficou sabendo o que aconteceu? Você ficou sabendo o que aconteceu, é futrica. A gente precisa controlar o movimento da santidade, sabe por quê? Porque na mesma proporção que a gente está sendo uma igreja incrível, para ser um terror de igreja é rapidinho. Maledicência derruba. Agora, uma igreja madura, ela é sempre o ponto final de qualquer tragédia. Isso constrange, tá ligado, né? A irmãzinha chega... Irmão, eu vou mudar. O irmãozinho chega cheio de novidade. Tem uma coisa para te dizer e tal, e não sei o quê. E você fala assim, quero saber não. Não, mas é bafo. Quero saber não. Não, mas... A pessoa dificilmente vai te olhar pelos próximos 2 meses de vergonha. O que Paulo está nos ensinando aqui é que essas coisas não têm ligação com um procedimento que é santo. E de novo, lembra daquele sacrifício que a gente viu aqui em cima? É sacrifício você não fazer isso. Porque, irmãos, agora eu vou abrir meu coração, fique em paz. Eu não estou dizendo que você entra na pornografia sabendo que é ruim. Você está satisfazendo o seu ego. Ali te dá um prazer, só que é um prazer muito momentâneo, que vai acabar com a tua vida. Traição, fofoca, conversas obscenas. Para com isso. Usa a tua vida para abençoar quem te cerca. Usa a tua vida. E detalhe, eu estou falando da igreja. Agora, no mundo é mais difícil ainda. Seja um representante de Jesus no mundo, lindo. O ruim é quando a gente sabe que crente tem fama de fofoqueiro. Dá uma vontade de morrer, não dá? E é crente, é boca aberta. E é crente, é chato. E é crente, é não sei o quê. No meu tempo, eu não vou usar a expressão evidente porque é feia, mas quando eu ainda estava conhecendo Jesus, as meninas crentes tinham uma fama muito feia. Não sei quem sabe, mas era feio. Ainda mais as que usavam saião. O pessoal tinha até umas frases de efeito sobre as crentes que usavam saião. Falava, isso aí, filho, é. Olha isso. Agora, por que existe o mito? Porque tem quem está dando motivo. Então vamos ter um viver santo. Vamos fazer com que Deus se orgulhe da gente. Vamos ter uma vida que vale a pena. Vamos fazer com que o nosso casamento seja exemplo. Vamos terminar com esse movimento egocêntrico. Vamos mostrar que nós pertencemos a Deus. E de que a nossa vida é dele. Eu já falei um exemplo aqui em casa que eu acho meio brega, mas eu acho bonito. Né? Quando eu cheguei a primeira vez que a Ana e o Ed subiram aqui e falaram assim, eu sou a Ana do Ed, e eu sou o Ed da Ana. Eu fiquei quieto, mas eu zoava lá na Pibmoji essas falas. Porque eu falava assim, que coisa breguinha bonita. Porque quem fez Casados para Sempre se apresenta assim. Eu sou o Ed da Ana, eu sou o Bruno da Ellen e tal. Aí, assim que eles falaram a primeira vez, a Ellen me cutucou e falou, fica quieto. Porque eu já estava assim, ó. Mas eu acho fofo. Batata.
Olha como é legal. Lá em casa, é sério, eu vou tentar filmar um dia. Se você falar a palavra Ana ou a palavra Ed, os meus filhos completam. Olha que interessante. É instantâneo. Às vezes não é ela a Ana, ou não é esse o Ed. Falar qualquer coisa da Ana. Aí eles olham e falam, a Ana do Ed? Eu juro, os dois. Ah, não sei o que você viu com o Ed. É o Ed da Ana. Eu falei, meu, que legal, cara. Eu acho brega, mas eles gostam. Mas olha que legal. Pode parecer bobeira. Mas para os meus filhos, eles estão aprendendo com a vida dos dois que ser casado é legal. Tem homem que tira aliança quando sai de perto da esposa. Eles não, eles se apresentam como Ed da Ana e Ana do Ed. Estou pensando em começar a ser chamado assim, Bruno da Ellen. E Ellen, só que se ela não falar Ellen do Bruno, ela vai ver. Chumbo trocado não dói, é 1 a 1. Você percebe? Agora, na mesma proporção, e aqui, irmãos, eu prometo que eu estou indo para o terceiro ponto, que é o final, mas eu preciso te dizer uma coisa. Aquilo que você está fazendo, muitas vezes vai reverberar nos teus. O exemplo aqui que Paulo está dizendo é um exemplo de igreja. Mas a tua família é igreja. Talvez o teu filho tenha uma boca suja, porque você é uma boca suja. Talvez o seu filho tenha mania de dançar funk, porque você dança. Talvez o seu filho, homem, tenha mania de querer ficar beijando meninas, porque você ensina que o homem tem que ser garanhão. Talvez você não tenha percebido, mas a roupa que você compra para suas filhas, pelo amor de Jesus. Aí depois chega na igreja, todo mundo olha feio e você acha ruim. Você fala, ele está na moda. Que moda, irmã? Me ajuda. Eu não estou dizendo que a roupa diz quem você é. Mas para quem olha, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque viver em amor é isso. Eu estou preocupado com o outro. E os ensinos que nós estamos dando em casa vão reverberar um dia. Vão ou não vão? Você já viu crente pagando mico do filho soltar um palavrão e a mãe e o pai não saber onde enfiar a cara? É triste, mas não é engraçado? Porque se tem uma coisa que o crente ele é criativo, né? Você está lá na festinha de criança, aí o filho do crente cai no brinquedo e solta um palavrão. Aí todo mundo olha para quem? Para o pai e para a mãe, né? Aí o pai fica assim, eita. Ele deve ter assistido algum filme que fala palavrão. E geralmente a mãe cagueta. A mãe faz assim, ó. Na cabeça da mãe está assim, você é o filme. Ou melhor, desse filme, eu estou do lado do ator principal, esse miserável. Percebe? Nós precisamos ter um viver santo para que as pessoas entendam que vale a pena. Porque aí, eu vou aqui já para o ponto 3 e último. Só seguindo o que Deus quer, para não permitir que as mentiras do mundo nos empurre para a ira de Deus. Porque aí vem o 6. E aí o bicho pega. Verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Agora aqui Paulo menciona o temor do julgamento. Os imorais podem escapar do julgamento da terra, mas não escaparão do juízo de Deus. Paulo aqui já está dizendo que os imorais, eles não vão herdar o reino de Cristo. Paulo aqui está se referenciando que o reino de Cristo é o reino de justiça. E que será excluído dele toda injustiça. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, como ser salvo? É tudo ou nada com Jesus, irmão. Não tem opção. Ou a gente se joga, ou vai dar ruim. Porque tudo isso se resume à obsessão idólatra. Eu acho incrível quando a gente, enquanto crente, às vezes gosta de... É porque também por muito tempo foi moda, eu entendo. Mas nós gostamos muito de criticar, geralmente, quem é católico. Porque a gente fala que o católico é idólatra. Mas muitas vezes a diferença de um crente, de um evangélico para um católico é o tipo de idolatria. A diferença é que o católico, ele é confesso idólatra, porque ele tem uma imagem. Mas nós evangélicos somos idólatras de um monte de coisa que ninguém vê, mas a gente sabe. É isso. Então, quando você chega para mim e fala assim, é impossível ser um cara casado e ser fiel, o que você é um idólatra. É impossível ser um cara crente e não conseguir largar a mentira. Não, você é um idólatra. Porque quando a gente se entrega para Jesus, a gente se entrega por inteiro para que Ele molde o nosso caráter dia após dia, fazendo com que nós sejamos filhos da obediência.
e não da desobediência. A grande diferença é que nós não entendemos, por muitas vezes, o Deus que nós servimos. E é o que está faltando. Conhecimento de Deus está faltando. Meu irmão, tem umas... não sei se você já fez essa crítica, né? Mas geralmente a gente faz essas críticas com os louvores mais novos, que eles repetem muito, né? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Ou tem aquela outra também, Nossa, parar aqui entre o Rei Jesus e o Rei da Glória, eu abro meu coração. O cara escreveu ela em 4 minutos, mas em 30 segundos ele matava a música. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Meia hora depois, para que entre o Rei. Mas olha que interessante. Os anjos ficam no céu, na presença do Eterno, dizendo santo, 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 santo. 1 milhão de vezes santo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele é santo e Ele não negocia com o erro. Deus não erra, Deus não falha, Deus não peca. Se a nossa matriz não for Ele, é impossível. E quando a nossa matriz é Ele, nós somos sempre constrangidos a querer ser melhor para honrar aquilo que Ele é. Fugir da ira de Deus aqui, você sabe a minha teologia, você que frequenta aqui, não é para gerar medo no teu coração, porque se tem uma coisa que eu não acredito é na teologia do medo. Mas é para gerar no teu coração a alegria de entender que a santidade vale a pena. É para entender que quando você se cura desses pecados que fazem parte da sua genética, quando você se cura desses pecados que você carregou por tempo, Deus se alegra, porque Ele é santo. Nós precisamos entender que não é sobre o medo que eu tenho, mas é sobre a honra que eu tenho. De onde Ele me tirou, para onde Ele tem me levado. Amém, igreja? E eu quero concluir. Ser cópia do original é fazer com que a imagem dele seja representada por nós. E como diz no verso 1, como um filho amado. O verso 1, ele vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós somos filhos amados desse Deus maravilhoso, o restante é só detalhe. Eu acho que a gente deveria sempre lutar para que nos momentos finais do nosso dia, ao avaliar que a gente lutou para ter santidade, para imitar o Pai, para não cair nesses pecados, a gente pudesse dormir em paz e feliz porque Deus está feliz com a gente. Porque o nosso casamento continua uma bênção. Porque os nossos filhos têm crescido na graça. Porque o nome de Jesus foi reconhecido mais uma vez no escritório. Porque Jesus foi representado mais uma vez. Porque na roda onde a maledicência reinava, eu coloquei um ponto final. Porque eu abracei. Porque eu amei. Porque eu fui diferente. Porque, como eu sempre gosto de repetir, não tem coisa mais legal. Ou melhor, tem. Mas uma das coisas mais legais da vida é ser reconhecido como crente, sem falar que é crente, num ambiente que só tem você como crente. É gostoso, não é? Quando você só foi correto. Você não entrou nesse caminho de maledicência, de falas ai meu Deus. Falas zoadas. Você foi correto, tal, e aí alguém chega para você e fala assim, você é crente? Meu irmão. Eu sempre falo que é nesse momento que Deus olha lá de cima e dá uma piscadinha e fala, esse é meu garoto. Essa é minha menina. Já falei, né, que quando eu estava meio insuportável, assim, que eu gostava desse movimento com o jovem, quando alguém falava assim, você é crente? Eu falava, repete, por favor. Você é crente? Fala de novo, fala de novo. Eu sou o quê? Crente. Espera só um pouquinho. Hã? A gente foi chamado para ser diferente. A gente foi chamado para amar, para cuidar, mas para se santificar. Porque a gente não quer a ira de Deus, mas como a gente quer o sorriso de Deus, sim ou não, igreja? Como a gente quer, ao encontrar com o Pai, saber que Ele está com os braços abertos, dizendo, ei, chegou a hora. Corre aqui, gordinho. E eu vou correr. E eu sempre acho que é nessa corrida que minha perna vai ficar do mesmo tamanho. Deus vai trazer minha cura nesse momento que o corpo glorificado não tem problema. Eu não vou ser mais gordo.
E Deus vai me abraçar e você vai pensar, e eu vou pensar assim, como valeu a pena. Mas eu quero olhar do lado e ver a Ellen, o Benício, a Helena, meus pais, que vai valer a pena. Nós precisamos entender que Jesus já nos deu tudo o que a gente precisa para ser feliz. Tudo. Para mim está difícil. É porque você está olhando para a coisa errada. Porque assim, quem é crente raiz está ligado. Com Jesus a felicidade está sempre perto. Com Jesus a gente ri por besteira. Com Jesus a gente é feliz com o pouco. E o pouco aqui no olhar do mundo. Porque Jesus é suficiente. Com Jesus pode ser pão com manteiga. Mas pode ser café colonial. Pode ser esfirra do Habib's. Ou um almoço gostoso no coco bambu. Ragazzo não dá. Dá. Com Jesus dá. Que Jesus seja o centro das nossas histórias e que nós possamos ser uma cópia fiel do nosso Pai. Amém. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus, enquanto o grupo de louvor se posiciona, se quiser. Eu quero orar por você. Você que chegou aqui percebendo que essa cópia está um pouco rasurada, que a sua matriz não é o original. Talvez você vai perceber na sua caminhada cristã que você está copiando muita coisa com cara de Jesus, mas não é de Jesus. Mas eu quero orar por você também que tem vivido de forma errada, com muitas coisas pornográficas, com muita mentira, com muito ego, com muita coisa que não presta, e fazendo com que o Pai fique irado, que nossas vidas possam gerar alegria e sorrisos no rosto de Deus, que juntos possamos fazer a diferença. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por essa igreja, por essas pessoas e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque a sua palavra tem um poder transformador. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma incrível. Obrigado porque mesmo sem merecer, somos filhos amados do Senhor. E nos ajude, Pai, no processo de santificação, de amor, de entrega, de vida, que possamos gerar sorrisos no seu rosto, que possamos fazer com que o seu nome seja conhecido, e conhecido de uma forma bonita, límpida. Trabalhe sobre a gente. Se alguém chegou aqui imitando outra coisa, que possa imitar o próprio Jesus. Se alguém chegou aqui envolvido no lamaçal do pecado, com manias, com pecados ruins, e que caminhos e escolhas ruins que te afastam do Senhor, que afastam do Senhor, que se arrependam e voltem para o seu caminho em nome de Jesus. Nós não queremos gerar ira no Senhor, nós queremos gerar sorrisos no seu rosto, e sabemos que tudo que fazemos aqui não se compara com o que foi feito por nós. Que possamos ter gratidão e honra por esse amor tão lindo que Jesus depositou sobre as nossas vidas. Fica com a gente, é a nossa oração, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sejam sobre todo o povo de Deus na face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém.